Louvado seja o nome do Senhor. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nós estamos mais uma vez aqui para o programa Rascunho da IBD, que estaremos comentando a lição de número 11, que tem como título Compromissados com a Evangelização. Conforme sempre repetimos, a nossa lição geral, o nosso tema geral é o verdadeiro pentecostalismo, né? Estamos chegando aí ao final desse trimestre, né? E acredito que com muito êxito, lição muito importante para os nossos dias, né? E para o momento que estamos vivendo. E depois de tratarmos de 10 lições com respeito à pessoa do Espírito Santo, agora estaremos comentando a lição de número 11, compromissados com a evangelização. Na verdade, quando vamos observar a exegese do texto de Marcos, capítulo 16, que vai dizer o texto bíblico em classe, vai nos dizer assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe o rosto e sua incredulidade e dureza de coração, por não havendo crido no que tinham visto já ressuscitado. Versículo 15. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E, ora, o Senhor, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu, e estando à direita de Deus. E o versículo 20 diz: E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Marcos capítulo 16, verso de número 14 a 20. Uma observação aqui nesse texto, só para, de repente, alguns dos professores ouvem falar, e realmente existe dentro da crítica textual, geralmente quem trabalha essas propostas dessa crítica mais aguçada é os teólogos liberais. A teologia liberal trabalha uma proposta de que o Evangelho de Marcos só foi escrito até o versículo 9, conforme esses críticos diz que do versículo 9 em diante foi acréscimo. Mas isso é eles que dizem, eu creio em toda a Bíblia. Ok? E nossa lição ela está dividida em tópicos, né? O primeiro tópico é a evangelização como prioridade. O segundo tópico nos diz: Jesus morreu para salvar a todos os seres humanos. E o tópico 3 diz a evangelização local e a evangelização transcultural, local e transcultural. Certo? Muito bem. Uma igreja que se preza tem que ter evangelização. Só que, por exemplo, se falam muito dos pentecostais, mas os pentecostais é quem mais evangeliza, quem mais está na rua. Mas evangeliza com folheto e tal, não. Tem vários métodos para que evangelizemos, né? Para que entreguemos a palavra de Deus, entendeu? Então, quando falar do pentecostal é fácil. Fazer o que os pentecostais fazem é difícil, porque os pentecostais, eles pregam o evangelho. Nós pregamos o evangelho. Nós saímos à rua, nós fazemos cruzada, e também estamos trabalhando com
pequenos grupos e discipulado. Pelo menos na congregação que trabalhamos, nós temos pequenos grupos. Eu, quando estou pastoreando a igreja, também trabalho com esse mesmo método, não é? Porque não é só encher a igreja, tem que estruturar o cristão. O problema todo não é só encher a igreja. O problema, o negócio é que tem que estruturar o cristão, né? Eu fiz aqui alguns rascunhos, uns rascunhos, né? E eu quero trazer no primeiro momento essa questão de evangelho. Podemos achar aqui a palavra evangelho no grego antigo. Homero, ele dizia que significava recompensa por fazer boas novas. No Antigo Testamento há dois usos, né? O termo técnico, que é boa nova de vitória, né? E naqueles dias também existia aqui o que se chamava de culto imperial, né? Isso era usado para designar a proclamação do Evangelho de Cristo, né? Era para designar a proclamação do Evangelho de Cristo. Porém, quando vamos ver no Antigo Testamento, vai se falar de sacrifício oferecido por causa das boas novas, enfim. Já no Novo Testamento, fala do reino de Deus aos homens. Os títulos do Evangelho, o termo para ser designado aí, para cada um dos quatro evangelhos, começou nos escritos dos pais da igreja, os pais apostólicos. O Didaquê, o Lio de Clemente, Justino, eles que trouxeram essa terminologia para os quatro evangelhos, ok? Então foram os primeiros a trazerem isso aí. Nos antigos autores gregos, por exemplo, falava-se da recompensa por trazer boas novas. Já na Septuaginta falava da própria boas novas, né? E no Novo Testamento vai falar das boas novas de Cristo. E é bom lembrar que todas as religiões, elas reconhecem que precisa de uma redenção, né? E a redenção acontece por meio do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, ok? Então foi um breve rascunho que eu fiz aqui. Depois estaremos adentrando na lição propriamente dita, não é? Para poder tratarmos desta questão. Evangelho sem evangelização, para começar. O que é isso? A palavra evangelização não tem na Bíblia, certo? A palavra evangelização não tem na Bíblia. Ela não aparece, evangelizar, evangelismo, evangelização, não aparece na Bíblia. O que aparece é evangelho, entendeu? E as ações devem ser realizadas em torno do evangelho, né? Uma pesquisa rápida que podemos fazer, tem um livro interessante que foi publicado pela editora Descoberta, né? O nome do livro é Missão para a Cidade. Eu tenho alguns materiais relacionados a essa temática aqui. Lição para a Cidade é um livro que eu indico, não é? Você já analisou que as igrejas pentecostais, ela não está inserida nos grandes centros? Por que será que a igreja pentecostal, ela não está nos grandes centros, ou seja, nas grandes avenidas, nos grandes centros comerciais, tipo aqui em São Paulo? Não sei se tem igreja na Paulista, eu nunca ouvi falar, não é? E assim sucessivamente. Então, quando tem, existe um modo de como aquela igreja se porta, até como é ornamentado a igreja, não é? Então, existe essa questão aí que permeia dentro do contexto da sociedade moderna, né? Conforme eu estava vendo aqui no livro de Marcos, capítulo 16, Evangelho de Jesus que Marcos escreveu. Deixa eu abrir aqui, capítulo 16, que é o texto bíblico em classe que nós lemos, né? Que nós tivemos aqui. Deixa eu pegar aqui a revista para já fazer uma averiguação. Vamos dar sequência aqui. Então, por exemplo, todas as vezes que a palavra evangelho aparece, surge um verbo.
que desponta aí como se para se revelar o Evangelho em ação. Não é? O Evangelho não foi criado para ser parado, tem que estar em ação. Quais são os verbos que se relacionam a isso? São 4: pregar, anunciar, testemunhar e proclamar. Então o Evangelho, a continuidade dele é feita em 4 eixos. Né? O Evangelho é feito em 4 eixos. Não tem a palavra evangelizar na Bíblia? Não. Não tem evangelismo na Bíblia? Não. Mas tem Evangelho. E ela gira em torno de 4 eixos. Quais são os eixos? Pregar, anunciar, testemunhar e proclamar. Né? Pregar, está escrito, nós vamos ver em Mateus capítulo 24, verso 14, diz assim: e este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. E anunciar, nós vamos ver isso em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Isso era Paulo falando aos irmãos da Galácia. Um outro texto que vai falar de testemunhar, nós vamos ver em Atos capítulo 20, verso 24, que diz assim: todavia não me importo, nem me considero a minha vida por valor algum, por valor para mim mesmo, se então somente que puder terminar a corrida, completar o ministério que do Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E o outro eixo que também está na Escritura, em Romanos capítulo 15, verso 16, está escrito assim: por causa da graça de Deus, me deu de ser um ministro de Cristo, o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever de sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para os gentios, que se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificado pelo Espírito Santo. Romanos 15, verso 16. Então essas ações realizadas, pregar, anunciar e testemunhar, ela revela aí a nossa missão perante o Evangelho de Cristo. Entendeu? Não podemos pausar esses verbos, deixar esses verbos parados, né? Que eu chamei de 4 eixos, né? Desses eixos que norteia o Evangelho de Cristo. Então, em relação ao Evangelho, nós somos testemunhas, dizemos que o testemunho, se fazemos o testemunhar ou não. Se fizemos alguma coisa. Somos servos desse Evangelho, por meio da graça de Cristo que nos encontrou e nos deu aí a incumbência, de pregar o Evangelho. Esse Evangelho chega a toda criatura? Eis a questão. Todo mundo está capacitado de pregar o Evangelho? Eis a questão. Por exemplo, na lição que vem, nós vamos falar sobre discipulado. Todo mundo que for anunciar o Evangelho tem que ter passado pelo discipulado. Não tem como pegar alguém que aceitou Jesus hoje, sem nenhuma estratégia, e já soltar ele na rua. Isso, ele pode até falar de Cristo, mas quando for questionado em alguma coisa, ele vai ficar travado. Então, quando não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, é um ponto importante. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 3, né? Nós somos, sendo a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós pregamos, anunciamos, testemunhando, proclamamos a Cristo o Evangelho, que é boa notícia ao mundo, ou seja, boas novas. Então, a Escritura Sagrada parece não estar bem clara assim, sobre a igreja e seus participantes. Hoje, por exemplo, no passo dos histórios pentecostais, a evangelização. Então, é mais ligado aos pentecostais isso. Você não vê crentes de igreja tradicional evangelizando. Pelo menos eu ainda nunca vi. Né? Eu não sei quais os métodos que também usam. Na verdade, existe uma infinidade, né, de métodos que se aplicam. Às vezes são visões humanas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por muito tempo se evangelizou com folhetos e etc. Aí não se lia o folheto, dá o folheto para uma pessoa, a pessoa pergunta o que aquilo significa, e às vezes é um irmão analfabeto que não sabe ler, não leu o folheto, ele dá o folheto, não sabe nem o que tem no folheto, entendeu? Isso pode ter funcionado
nos recônditos do Brasil, ou seja, no interior do país, não é? Eu me lembro muitas vezes saímos e vimos, junto com irmãos analfabetos, e vimos eles evangelizando, e quando perguntavam se aquilo sobre alguma coisa um pouco mais aguçada, os irmãos não sabiam. Dá o folheto, mas isso está escrito o quê? Quantas vezes isso já não aconteceu? Lá no Nordeste, especificamente no estado da Bahia, onde morávamos, né, nos idos de 1987, 1990, né, e assim sucessivamente. Então acontecia muito isso, do irmão ficar sem palavras diante de uma situação tão simples, né? E hoje já não é mais assim, certo? Hoje ficou até chique ser crente, né? Porque mudou de nome, é gospel, cristão evangélico e etc e tal. Existe dentro do campo da missiologia, e quando vamos estudar alguma coisa pertinente, nós vamos ver que a igreja ela precisa se reinventar, precisou se reinventar para estar dentro das grandes cidades, não é? Porque por causa da questão contemporânea, por causa da formação do povo, da cultura do povo e assim sucessivamente. Por exemplo, na igreja onde congregamos só vai 5 ou 6 irmãos, mas eles não vão evangelizar, vão visitar crentes. E isso não é evangelismo, não é? Eles está muito errado, e também não sei, parece que ninguém mais se importa com a evangelização. Ninguém mais se importa. A igreja cresce naturalmente, né? Geralmente crentes vindo de outra igreja, existe uma migração de igreja denominacional para outra muito grande, sempre se recebe alguém de outras denominações, também outras denominações recebem crente das nossas igrejas, então, e aquele trâmite de vai e vem danado, né? Às vezes o cara sai, fica um tempo fora, depois volta. Tem gente que em uma semana ele consegue mudar de igreja denominacional, de denominação 5 vezes. Isso eu já vi acontecer. 5 vezes. Em uma semana só. Ou seja, cada dia se membrava na igreja, não dava certo, já ia para outra. Enfim, isso dificulta a evangelização, pelo menos o povo do mundo, como chamamos, né? O povo que ainda não é crente. Observa essas coisas, fica difícil, né? Por exemplo, faz tempo que não encontro aí uma classe de evangelização, por exemplo, para estabelecer uma classe para ensinar os fundamentos da fé, a introdução à Bíblia, quem eram os heróis da fé, as doutrinas cristãs, os primeiros passos, a escatologia da Bíblia, né? Todos aí são fatores importantes que não existe aí, porém se existe um curso que deveria ser a formação permanente, né? Que é a igreja é a evangelização, e a evangelização contemporânea. Como vamos lidar com esse tipo de coisa? Você tem dentro do segmento uma formação permanente de evangelizar as pessoas em seus segmentos, por exemplo, de vida, como comércio, mercado de trabalho, jovens, adolescentes, crianças, terceira idade, pobres, ricos, profissionais, liberais, universitários, analfabetos e etc. Então a igreja lida com todo tipo de gente, mas muitos de forma empírica e muitos de forma assim abrupta, sem nenhum preparo ou coisa assim, né? Nós vamos ver a questão de Jesus e a mulher samaritana. Trazendo uma curiosidade para os nossos dias, quando vamos tratar, conforme o tema da lição aqui, a evangelização como prioridade, quem primeiro pregou o evangelho foi Deus. E o primeiro a ser evangelizado foi Abraão. Não é? Então nós podemos ver que Deus foi o primeiro evangelista. Não é? Isso eu vou falar um pouco mais tarde. Jesus pregou o evangelho para aquela mulher de Samaria, no capítulo 4, verso 28 a 30. Muitos creram e por causa do testemunho daquela mulher dado, a Bíblia diz que muitos, né, foram aceitar a Cristo. Né? Então, um homem de quem havia saído sem demônio, foi escravizado, Jesus mandou que o demônio fosse embora e voltasse para casa, e foi o que ele fez. Então o homem foi anunciando toda a cidade, né? Então a evangelização, o evangelizado já passou a evangelizar, porque ele tinha motivos sobejos para isso. Então a evangelização é uma separação que existe. Não existe evangelho
de Cristo sem evangelização. Se tiver sem evangelização, essa igreja precisa acordar, precisa viver, porque essa igreja ela não vai progredir, certo? Então, igreja sem evangelização, evangelho sem evangelização é a mesma coisa de um clube, é uma instituição, é uma religião, é um grupo que vive para si próprio, é um grupo de festa ritualística, é um grupo de lazer, é um encontro de salvos, né? É adoração sem missão. Então, ou seja, não significa nada. Uma evangelização sem evangelho, né? Também é a tradição, é a traição a Jesus, é o igrejanismo, por exemplo, em vez de cristianismo, é a prosperidade sem cruz, é convite sem compromisso, né? Conforme está escrito em Mateus 13:3, diz que o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, caiu em terra boa, caiu em boa terra, deu uma boa colheita, né? 60 por 31, por exemplo. Nessa tarefa, vamos ver que semear, lançando a semente, e a colheita. A semeadura, a semente, a semeadura e a colheita. Tem que haver essa sintonia, porque senão a igreja não consegue desenvolver o seu papel para o qual foi chamada, designada, né? Igreja é um povo que não evangeliza, é uma igreja que tem gente. Uma igreja que não evangeliza é uma aberração. Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Uma igreja que não evangeliza corre risco de um dia ser evangelizada por alguém e pagar mico aí, enfim. Evangelho é um ato de amor, pois ninguém evangeliza. Que tipo de amor se prega, já que não evangeliza, né? Então precisamos ter cuidado com esse tipo de coisa. Isso é uma reflexão, né, que temos aqui, e assim sucessivamente. Vamos para a aula propriamente dita, né, da nossa lição. O Evangelho não é uma mensagem alternativa, né, conforme vemos aqui. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. O Evangelho trata-se de uma questão de vida ou morte. Há pouco eu estava falando sobre a questão do primeiro homem a ser evangelizado. Eu quero dar o texto aqui, quando vamos ver que Abraão foi o primeiro homem a ser evangelizado e Deus foi o primeiro evangelista, né? Então o próprio Deus já deu exemplo. Nós vamos ver isso no capítulo de número 12, versículo 1 de Gênesis, que vai coadunar com que Paulo vai coadunar com Gálatas, capítulo de número 3, verso 19. Então, o Evangelho, o seu significado, encontramos aí de forma explícita na Bíblia, né? Enfim, então Deus quem dá origem ao Evangelho, capítulo 3, verso 15, está escrito assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Nesse texto vamos ver a origem do Evangelho, e que por sua vez foi o ápice de Deus em resolver o problema do homem caído, né? Romanos capítulo 3, versículo 23, também vai nortear, dar um sentido da essência do Evangelho, que não está no que total vem de si mesmo, ou seja, esse Evangelho precisa ser pregado, né? Então a igreja, conforme eu disse há pouco, a igreja que não evangeliza pode ser qualquer outra coisa, menos igreja, né? Ela corre risco de ser evangelizada por alguém, né? O Evangelho que Deus não pregou, qual foi o Evangelho que Deus não pregou? Deus pregou o verdadeiro Evangelho, visando a salvação do homem. Ou melhor, sempre houve da parte de Deus interesse pelo homem perdido, conforme Lucas capítulo 10, verso 19. Não é? Também não vemos aí alguns, como vemos aí alguns dizendo que são pregadores do Evangelho. Por exemplo, fulano é evangelista, mas evangeliza mesmo? Fulano é evangelista só para ter uma carteira, um documento? Isso para Deus não tem muita relevância, certo? Esses espalhafatosos de púlpito também não tem relevância, né? Porque o pecador chega só ouve barulho. Então é melhor aquele evangelista de rua, né? Em consonância que diz a Bíblia, vai ver em Atos capítulo 17, verso 30 a 31, não é? E assim sucessivamente, Marcos capítulo 16, verso 15 a 17, né? Podemos ver.
conforme está escrito no texto áureo da nossa lição, na leitura bíblica em classe. Então, a bênção do Evangelho, ela se estende desde Abraão, capítulo 12, versículo 2 e 3, não é? João capítulo 3, verso 16, Romanos 5, 8. Então, a bênção do Evangelho, ela se estende aí desde aqueles tempos. Então, para você ter uma ideia, que o Evangelho foi o próprio Deus que mandou pregar, porque foi ele primeiro que tomou a iniciativa. Então, o termo Evangelho deriva de boa semente, né? O Evangelho são boas novas de perdão de pecados, conforme eu já disse aqui. Então, o apóstolo Paulo vai definir o Evangelho como o poder de Deus e salvação para todos aqueles que creem. No grego, nós vamos ver que significa também boas novas, né? Então, a Bíblia ela vai falar sobre o Evangelho. Conforme eu disse, não tem na Bíblia evangelização ou evangelismo, mas tem a palavra Evangelho. Já trouxemos aqui. Quem define muito bem isso aí é o pastor Valdir Nunes Bícego, já definiu bem isso no seu livro Manual de Evangelismo, né? O pastor Valdir Nunes Bícego já de saudosa memória, pastor do setor da Lapa, né? E esse livro é um livro lançado pela CPAD, que tem uma relevância muito importante no incentivo do evangelismo. Hoje, esse tipo de coisa vira só propaganda, né? Na verdade, a igreja cruza os braços, o culto de domingo à noite é apoteótico, né? Com orquestra, com tudo, mas ninguém vê ninguém na rua, é difícil, né? Uma certa vez eu assumi uma igreja, uma congregação, e os meus primeiros eu entrei, fiquei 5 anos e pouco na congregação, mas desde o primeiro dia nós pregamos o Evangelho. E um mês era as crianças, um mês era os adultos, outro mês era o jovem, outro mês adolescente, outro mês orquestra, todo mundo na rua. Resultado, Deus abençoou grandemente, a igreja cresceu tanto que eu tive que abrir uma outra congregação no bairro, porque quer a igreja crescendo, tem que evangelizar. Quer a igreja crescendo, não é sentar no gabinete e ficar dando ordem. Vai para a rua, evangeliza, visita, cuida, pastoreia, verifica, não é? Porque o povo do mundo observa e sabe que aquilo ali tem uma responsabilidade, né? Então, a evangelização é um mandamento, né? É um mandamento, está escrito em Marcos 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, todas as nações, está escrito em Mateus 28, versículo 19, todo mundo, Marcos capítulo 16, versículo 15, todas as aldeias, Mateus capítulo 9, versículo 35. Então, enfim, todos os lugares, Atos 17, 30, né? E todos os crentes, sem exceção, receberam a mesma incumbência, só que, como eu já disse, precisa haver um preparo, precisa haver treinamento, não é porque rua é campo de batalha, você sai das 4 paredes e vai enfrentar o inimigo cara a cara, diremos assim, não que as pessoas sejam inimigo, mas é o campo dele, a ideologia ligada a ele, né? E assim sucessivamente. Por exemplo, a pessoa sai, aqui perto da nossa igreja tem uma feira, aí você sai domingo e vai evangelizar na feira. Será que não é incômodo? É o momento mesmo de evangelizar, visto que as pessoas estão com uma finalidade ali totalmente diferente, de comprar, outros de venderem. É um negócio para pensar, né? Então, o Evangelho é uma obrigação. O apóstolo Paulo vai dizer que essa tarefa é uma obrigação, pois está escrito assim, me é imposta esta obrigação, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, capítulo 9, versículo 16 de 1 Coríntios, né? E também não significa dizer que o crente deve pregar a palavra constrangendo ou forçando alguém, enfim, conforme eu disse há pouco, né? É também um dever de todos os crentes e é também um desafio, não é? É um privilégio também, apesar de tudo é um privilégio. Um dos maiores privilégios do crente é poder cooperar com Deus por meio da pregação da palavra. E Paulo vai dizer que somos cooperadores de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 9. Então, quando estamos pregando a palavra, o Senhor opera conosco, conforme Marcos 16, 20. Então, é gratificante receber essa cooperação
de Deus, né? Na verdade, estamos cooperando com a obra e existe aí uma reciprocidade. Deus não nos deixa perecer, né? E assim sucessivamente. Então, a igreja, esse é o compromisso com a evangelização. Então, evangelizar é uma prioridade, né? É uma urgência legítima. Está dizendo que, para anunciar que Jesus é o único Salvador do mundo, e trazer uma urgência aí para uma urgência para esses dias. Então, Jesus morreu para salvar a todos. Essa é a mensagem do pregoeiro do Evangelho. Esta é a mensagem daqueles que pregam a palavra de Deus. Então, nós vamos trabalhar a proposta. Aqui nós vamos ver uma questão de expiação ilimitada. Trata da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito. Isso não é verdade, não é? É claro que os presbiterianos ensinam muito isso, na verdade os calvinistas, né? E tem a expiação ilimitada, isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. É nisso que eu acredito, não é? É nisso que eu acredito, que Jesus morreu por toda a humanidade. Depois nós vamos ver a evangelização local e transcultural. Então no Novo Testamento nos mostra o evangelismo e missões, que são tarefas, princípios da igreja. Então no livro de Atos destaca aí a obra missionária e registra aí as missões, todos os ângulos mostra aí as questões de missão. A evangelização é um ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações, né? Então é que Jesus fez, pregou, capítulo 4 de Mateus, verso 23, está na nossa lição aí. Então, as missões, eu vejo muita gente dizendo que quer ser missionário, quer fazer missão, mas ele não consegue evangelizar a rua da igreja, ele não consegue sair um dia para evangelizar ninguém. Eu tenho dificuldade extrema de entender isso, porque tem que começar. Jesus deu 3 pontos cruciais: Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Não tem como você querer ir para os confins da terra antes de evangelizar Jerusalém. Não adianta você ir para Samaria antes de começar por Jerusalém. Então, querer fazer missão sem evangelizar é extremamente complicado de entendimento, porque o princípio de tudo é a evangelização. Então, a igreja existe exatamente para isso, né? Porque a Bíblia vai dizer que ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A igreja existe para evangelizar. A igreja é ordenada a evangelizar. A palavra ordenar significa mandar, decretar. A tarefa de evangelizar é a organização de Jesus. Mateus 28, verso 19, Marcos 16, 15, como estamos falando sempre. O pastor Antônio Gilberto ele vai tratar isso em um dos seus livros, né? Nós vamos ver também que a igreja se realiza evangelizando. Então a igreja que se realiza, cresce, desenvolve-se evangelizando. E nós vemos hoje, em nossas igrejas mesmo, parada. Espera vir alguém de outra igreja e tal, mas ninguém faz absolutamente nada. Nos domingos aquele ajuntamento de gente, agora na pandemia nem tanto, né? Mas nos dias normais, aquele ajuntamento de gente, muitos que terem a oportunidade ainda reclamam, ainda não fazem absolutamente nada. Não é? Então precisamos sair à rua, ganhar nossos vizinhos para Jesus, pregar o sacrosanto evangelho e ter a responsabilidade de entregar a palavra de Deus. Amém? E é assim que a Bíblia nos ensina. Então o requisito para um ganhador de alma, ele tem que ter primeiro. Não adianta sair para ganhar almas ou para dizer que é pregador se não tiver convicção da salvação, né? A Bíblia fala de pescadores de homem, capítulo 4 de Mateus, verso 18 a 20. Então o primeiro ponto do evangelizador, do ganhador de alma, é ter convicção da salvação. Segundo, é ter amor pelas almas. Terceiro, é ser cheio do Espírito Santo. Quarto, é ter conhecimento da palavra de Deus. Não se prega sem conhecimento. Ok? Que Deus em Cristo nos abençoe. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, onde estaremos falando na aula de número 12, a urgência do discipulado. Vai juntar o compromisso da evangelização, que é essa lição, com a questão aí do discipulado. Depois vamos terminar com a escatologia. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar a vida. Deus abençoe e um abraço a todos no nome de Jesus.